Seja muito bem-vindo a mais um novo episódio do Conversa de Dono. Hoje a conversa vai do campo até a cidade, conectando histórias, cooperativismo, agronegócio e desenvolvimento regional. Eu vou estar conversando com a Carla Souza, ela que é gerente da agência Coral do Sicoob Cred Serrana. Estamos aqui na agência hoje gravando esse episódio para você. E com mais de 10 anos de experiência, ela tem uma formação muito sólida e um olhar aos desafios voltados para o agronegócio. Mas antes de eu pedir para que ela se apresente, fique ligado no recadinho que eu tenho para você. Esse episódio do Conversa de Dono é um oferecimento do Sicoob Cred Serrana. Mais que uma solução financeira, uma parceria para o seu crescimento. Seja você uma empreendedora, um profissional liberal ou investidor, conte com as soluções financeiras completas do Sicoob. Quer saber mais? Acesse o site ou visite uma das agências. Sicoob Cred Serrana, mais que uma solução financeira. Estamos de volta então ao episódio do Conversa de Dono, esse episódio que é focado no agronegócio. Então você que empreende, você que investe no agro, fique ligado, já segue o nosso canal, compartilha com aquela pessoa que pode se interessar também e fique ligado agora então na apresentação da nossa convidada especial de hoje, Carla Souza. Carla. Olá pessoal, boa noite, eu sou Carla Souza, trabalho no Sicoob Cred Serrana há 10 anos e estou aqui convidada pelo canal aí para contribuir com vocês sobre algumas informações relevantes sobre o agronegócio. Espero que a gente tenha uma boa conversa. Legal, Carla. Carla, antes da gente começar a falar sobre agro, sobre investimento e tudo mais, conte um pouco para nós, um pouco de você como pessoa, né? Da onde que vem a Carla, né? Qual que é a sua formação, os seus caminhos, a sua infância até chegar aqui? Bom, eu tenho o pé no agro, né? Nasci em Urupema. Meu pai já era produtor rural, era plantador de batata. Então a gente já tem, vamos dizer assim, uma história junto com o agro, né? Mas, como eu tenho já 10 anos de Sicoob anteriormente, a minha carreira foi muito diferente do que era no agro, né? Eu trabalhei muitos anos como vendedora na De Pascoal de pneus de caminhão e trator. Então eu já tinha um contato com o pessoal do agro, porém em outra área. E foi muito engraçado a minha entrada no Sicoob, como eu não tinha perfil bancário, né? Perfil para cooperativa. Eu atendia aí uma das diretoras que hoje não faz parte do sistema, mas ela foi uma pessoa muito importante, né, nesse trajeto na minha história. Eu fazia um atendimento para ela, ela gostava muito do meu atendimento, a mãe dela era minha vizinha, então como eu trabalhava na rede externa, ela achava isso incrível por conta de uma mulher estar trabalhando num meio que já era um meio masculino, atendendo em frota, atendendo em roça. Então ela disse, cara, tu tinha que ir para a cooperativa, né? E ela acreditou no meu trabalho. Então trabalhei 15 anos no segmento de venda de linha pesada, de caminhão e de trator, tanto que tem meus clientes até hoje aqui dentro da cooperativa comigo, vindo desse ramo. E o Sicoob acreditou, né? Eu fiz uma entrada aqui no Sicoob, foi uma entrada muito promissora. Eu estava terminando a minha faculdade de administração, até por conta que a administração abre bastante leques no ramo que eu já estava, né? Já tinha oportunidade ali. Então, quando o Sicoob me convidou para cá, eu entrei no atendimento e eu me lembro assim que eu tinha não sei se vai dar certo, imagina uma pessoa vir num ramo totalmente diferente, né? Mas eu gostava muito de atender as pessoas já, né? Gostava muito de trabalhar com pessoas. Isso, para mim, é uma coisa que sempre foi muito relevante. Assim, acho que se você não fizer a diferença aonde você está inserido, se não fazer sentido para você, não fecha comigo. E o Sicoob, eu gostei justamente por isso. Do jeito de trabalhar, do jeito de desenvolver, de acreditar no potencial das pessoas. Então o pessoal lá no campo, né? Eu já tinha o pé lá no campo, então quando veio essa proposta, eu me identifiquei bastante. E entrei pro Sicoob e faz 10 anos que eu tô aí hoje, né? Legal. Então você já teve um envolvimento ali na venda, vamos dizer, de peças para pneu para tratores e tal, você já estava meio que entrando no negócio. Já conhecia o segmento. Isso, legal. E você que tá nos assistindo aí, teve alguém, né, nessa tua jornada, seja ela na jornada de gestão ou na jornada de empreendedor, que te inspirou, que te deu
aquele convite especial, ou te deu aquele pontapé para você dar o início na sua carreira? E conte para nós, deixa aqui nos comentários, vamos interagir um pouco aí também com vocês, tá? Carla, você falou ali, né, do passo a passo, né, dessa virada de chave, né, de sair de um nicho, passar para outro, né? O que te motivou, né, a seguir na área de administração e se especializar em cooperativas e agronegócio? Como eu te falei, como eu já tinha o cooperativismo, como eu já tinha o agronegócio na veia, além de eu nascer nesse meio, eu trabalhei muito tempo nesse meio. Quando eu venho para o Cicobi é uma instituição que, além de ela se preocupar com o externo, que é cuidar do lugar onde ela está inserida, ela investe muito nos colaboradores dela também, né? Quando eu entrei no meio e já estava terminando a minha faculdade de administração, o Cicobi me convidou e fez a formação de gestão de cooperativas e todos os outros cursos que eu tenho hoje relacionados ao agronegócio. Então, para relacionar com o agronegócio, eu já tinha isso comigo, já era meu genuíno, né? Então, o Cicobi só aperfeiçoou aquilo que a gente já tinha de bom. Então, com o relacionamento à agência do Coral, onde eu trabalho hoje, é uma agência que é uma agência dentro da cidade, mas, porém, o pessoal que está no campo acessa muito a minha agência aqui. Então, acaba que o meu relacionamento, além comercial, os relacionamentos externos, de família, de amigos, são do agronegócio. Então, isso facilitou muito. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque quando você trabalha dentro do agronegócio, você está interligado com a cidade. Tanto o campo quanto a cidade tem que trabalhar em conjunto. Então isso acaba que você se desenvolve hoje e busca alternativa para levar para o campo, né, que o produtor precisa desse apoio. E o que nos aproximou? Justamente isso, né? Eu já gostar de estar lá, já ser criada lá, a gente tem um entendimento da dificuldade do produtor rural hoje que está lá na terra, trabalhando, produzindo, com o que a gente pode oferecer. E aí a gente não só fica mais na agência, hoje a gente como gerente da agência, como gerente de agro, a gente procura estar na propriedade do produtor e buscar e levar alternativa de negócio para eles lá também. Então tu vai procurando as ferramentas corretas, e o Cicobi foi me ajudando nesse processo. Então hoje, onde eu cheguei, como eu me transformei hoje nesse profissional, é através da cooperativa que eu estou, do investimento que ela fez em mim, claro, somado às experiências, né, de outros trabalhos e de relacionamentos com outros clientes também, né. Ah, legal. Você falou agora, eu estive aqui no dia da inauguração da agência, né? Foi bem legal, né? Eu lembro que aqui na recepção aqui tinha você fez o corte da fita e tudo mais. Só que você teve uma história antes daqui, sim, né? Conte para nós, como é que foi o teu início no Cicobi Cred Serrana? Como que a Carla iniciou? Você deu uma palhazinha ali, um pouco, né? Mas qual que foi essa tua etapa, assim, né, dentro do Cicobi, até chegar agora como gerente da unidade Coral? Foi bem engraçado, assim, porque quando eu saí da empresa que eu estava trabalhando, da De Pascoal, eu saí numa segunda-feira, numa quarta-feira, fazia 2 anos que eu tinha deixado o currículo aqui, né? E a diretora me ligou, a gente está com um processo seletivo, né? Quer te convidar para participar. E eu disse, olha, coincidentemente, faz 24 horas que eu saí da empresa que fazia 7 anos que eu trabalhava. Por decisão minha, né? Enfim, estava a fim de procurar, cansada de estar na estrada, viajando, porque eu trabalhava na externa, então eu visitava a Mures inteira, eu trabalhava no interior, fazendo venda externa, e aquilo ficou um pouco cansativo, né? Pensei, vou achar uma coisa mais tranquila, porque até eu tenho uma filha, então eu precisava dar mais atenção para ela naquele momento. Daí eu disse, não, a diretora na época era a Dani, não, então eu te convido a participar do processo. Então fiz os testes, passei, fui processo seletivo, fui entrando no filtro e fiquei. O que mais pesou na minha decisão, até tinha uma gerente na época aqui muito bacana, ela disse, olha, cara, eu gostei muito do teu jeito, tu gosta de trabalhar com pessoas. Né? Te dou esse texto, né? Não tinha algumas certificações, ela disse, tenho certeza que você vai conseguir tirar. E comecei a trabalhar no Cicobi como agente de atendimento, né? Trabalhava na mesa de atendimento. Com 2 anos eu já era responsável junto com a gerente pelo restante da agência. Nesse período eu já assumi uma agência nova, que foi a do centro que estava abrindo lá. Já abri como gerente trainee lá e como gerente efetiva já faz 7 anos que eu trabalho no Cicobi como gerente geral de agência agora, né? Então foi um processo assim, foram etapas, mas muito importantes assim, então, que o Cicobi foi me acolhendo e a gente foi se desenvolvendo, ele foi investindo em treinamento, em formação acadêmica, então essa é a minha história dentro do Cicobi. Legal, você falando de formação e tudo mais, é algo que a gente comenta muito no meio do empreendedorismo. Aqui na nossa região a gente sente uma falta de mão de obra qualificada, né? E hoje a gente não só
né, o Cicobi, como percebe-se na tua fala, de toda uma etapa de treinamento que você foi tendo, né? Conforme você foi crescendo dentro da cooperativa, você foi recebendo esse treinamento, esse suporte, né? E é o que a gente chama dos hard skills e os soft skills, né? E como que as empresas hoje, desde o pequeno empreendedor ao grande, né? Eles analisam as pessoas muito pelo comportamento. E eu vi pela tua diretora ali, né? Que ela disse, tu tem um jeito, Carla, tu tem, né? Porque você lida com pessoas. A parte técnica, os hard skills, você foi recebendo, né? Foi. E vai se aperfeiçoando, né? Legal. Nessa tua história, assim, cara, tem algum momento que foi mais marcante, assim, que você lembra, assim, que marcou mais nessa tua carreira até agora, aqui dentro do Cicobi? Na verdade, a gente tem alguns momentos que a gente sempre vai lembrar mais. Quando eu recebi, por exemplo, a primeira certificação. Porque eu entrei para uma academia de líderes aqui, então a gente considera que a gente vem bruto para cá, né? Tu vem com as tuas experiências de vida, com aquilo que você vem do comércio externo. Há 8 anos atrás, 9 anos atrás, a Cicobi me matriculou numa academia de líderes, né? Essa academia de líderes, ela faz o aperfeiçoamento do teu controle emocional, né? Então, o que me marcou bastante foi o seguinte, assim, eu ouvi do Cicobi o seguinte, olha, essa menina é uma pedra bruta que ela precisa ser lapidada, que ela tem muito potencial. E esse olhar da instituição, eu ouvi isso da instituição, eu acho que ela ter o olhar sobre o profissional nisso e investir nele, foi um momento que marcou bastante, porque assim, hoje tudo é tão dinâmico e tão rápido que a gente tem tudo, você tem a percepção de que tudo é muito rápido e descartável. Então quando você pega uma instituição que filtra isso, que ela entende que aquele profissional você consegue investir, quando eu escutei isso dela, dentro da dinâmica, e eu percebi que eu tinha muitas coisas que eu podia controlar, aprender, resolver como ser humano, e não é um olhar profissional, porque o método, hoje você vai pegar o processo, você aprende. Se você tem vontade, tem feeling para o negócio, você vai aprender. Mas o relacionamento interpessoal hoje é o que pesa em todas as instituições. É o comportamento daquilo que você traz. Como que você olha a tua instituição, como tu olha os teus clientes, porque existe uma teoria, uma fala nos Estados Unidos, que é um dos países mais desenvolvidos do mundo hoje, que tudo é feito de pessoas para pessoas. E eu só trago muito comigo. Quando eu entendi que o Cicobi trabalhava nessa pegada, foi uma das coisas que mais me tocou. Aí eu brinco, eu disse, cara, o sangue é verde que passa na gente. Chega a ser verde até, porque a gente é apaixonado pela instituição. Porque quanto mais tu se desenvolve, o mercado externo ele te oferece outras oportunidades. Só que você está tão influído com isso, você está tão amarrado nos valores da instituição, você está tão atrelado naquilo que ela te vende, naquilo que ela faz internamente, externamente, que tu acaba se emocionando de estar dentro do sistema. Então é isso, quando ele acreditou no meu sistema, imagina, eu vim bruta de um sistema totalmente diferente, de um segmento diferente, porque o produto era totalmente diferente, né? E o Cicobi te falar isso, não, vamos lapidar essa menina, que ela é um tesouro bruto. Então eu disse, a instituição tá acreditando em mim. Então foi um momento marcante mesmo, assim, que eu imagino assim, se eles acreditarem em mim, então eu vou entregar o meu melhor. Então isso me marcou bastante no Cicobi. Eu anotei 2 falas tuas aqui. Você vai falando, eu vou anotando aqui pra gente ir realmente conversando, né? E aí eu vou trazendo insights de tudo que eu já vi em outras conversas que a gente teve no episódio e que a gente vê no nosso dia a dia, né? Uma das coisas foi que você colocou aqui de pessoa para pessoa, né? E realmente hoje a gente vive num mundo que independente se eu compro de uma empresa, de um CNPJ, é com outra pessoa que eu estou me relacionando, né? Eu não quero comprar de uma marca, eu quero comprar do fulano, né? Apesar daquele fulano estar vestindo uma camisa, né? E uma outra coisa que eu deixei anotado também, e aí eu puxei da tua fala, é que as pessoas elas entram por competência e elas saem por comportamento, né? Então, se você não souber lidar primeiro internamente, se você não tiver um bom relacionamento com a tua equipe, né? Dificilmente você vai conseguir ter um bom relacionamento com o teu cliente lá atrás do balcão, né? Então, bem legal essas 2 pontuações aqui. Vou deixar até na descrição do nosso vídeo essas observações para vocês, depois eu passo tudo ali para vocês. No agro, é um setor vital para a nossa economia, né? Você comentou no início da nossa conversa sobre a questão dessa relação do campo com a cidade. E eu vejo
a nossa cidade aqui ela é muito vinculada ao agro, né? Mas eu venho de uma cidade de fora daqui que ela é muito voltada para a parte mais urbana mesmo, né? E até eu acho que foi no episódio anterior eu brinquei até com um convidado de que tem muitas pessoas que acreditam que vaca dá leite. Na verdade, não, você tem que ir lá no campo tirar o leite da vaca, né? É claro que eu fiz uma outra analogia, mas voltando para essa parte do campo, né? Como que o Sicoob tem atuado para apoiar esse segmento, especialmente aqui na nossa região? Perfeito, excelente a tua fala. O Sicoob, na verdade, ele nasceu no campo, né? Ele começou o inverso da maioria das instituições. O Sicoob, ele começou nas pequenas cidades, né? Do interior, né? Porque ele identificou a necessidade justamente de o produtor rural e as pessoas, CPFs, pequenas empresas, de ter um acesso a uma instituição financeira. Então, se tu pegar o histórico do Sicoob hoje, ele não nasceu nas grandes cidades e nas grandes metrópoles. Começou pequeno, indo buscar o produtor de ônibus. Até a própria Crédito Serrana, quando iniciou aqui, era uma salinha muito pequena. Então, para o produtor se deslocar até a unidade, o pessoal vinha de ônibus para fazer um depósito, pegar um talão de cheque. Então, assim, tudo era mais difícil. Então, essa associação foi uma associação formada de pessoas que acreditaram e que precisavam de acesso ao meio bancário, sistema financeiro. Aí como que ela foi se constituindo? Por pequenos produtores rurais. Juntos eles formaram um capital, um patrimônio, buscaram adesão a um sistema financeiro que é o Banco Sicoob, onde começou a fortalecimento dela na nossa região. E a gente começou pequeno. Por isso que a gente pensa assim, o Sicoob é rural, não é que o Sicoob é rural. O Sicoob iniciou no meio rural, identificando justamente isso que eu te falei, fazer a conexão cidade-campo. Por quê? O governo federal hoje, ele faz a fomentação de linhas de crédito, fornece para o produtor rural, mas ele não tinha como acessar. Então o Sicoob entrou justamente nos meios, nos pequenos, lá dentro das comunidades, justamente para ter acesso. E isso é o nosso, hoje, um dos principais valores, é dar acesso às pessoas que tenham, tanto no campo quanto na cidade, que tenham dificuldade de entrar para o meio financeiro, né? Viabilizar os sonhos, viabilizar oportunidades de negócios. Então, aí onde a gente nasceu. É na oportunidade de trazer o pessoal do campo para a cidade, para ter acesso a linhas de crédito. Obviamente que como a instituição cresceu e está no porte que está hoje, ela continua. Se tu pegar o estado de Santa Catarina, se eu não me engano, uma cidade só não tem Sicoob hoje. Todas as outras cidades têm, do interior. Então tu vai ficar assim, até um período, a maioria das cidades só tinha Sicoob, né? E aí tinha uma unidadezinha pequena do Banco do Brasil. Hoje a maioria das cidades já tem uma instituição do Sicoob, mas foi uma instituição pioneira aqui em Santa Catarina que trouxe acesso aí aos nossos produtores rurais, né? E você que está nos assistindo, deixa aqui nos comentários aí, você é do campo ou da cidade? Olha para nós aí qual que é teu habitat natural. Coloca para nós aí, você é do campo ou da cidade? Dando sequência nessa tua fala, Carla, você falou um pouco da questão do Sicoob, né? E o Sicoob, ele tem alguns, eu não sei se essa seria bem certa a palavra que a gente poderia adotar, mas alguns braços, né, que o Sicoob pode alcançar, principalmente o setor do agro, e um deles é o BNDES Agro, né? O que é o BNDES Agro e como que ele pode ajudar, né, os empreendedores rurais, aí, os empreendedores do setor? O BNDES hoje é o Banco de Desenvolvimento Nacional, né? O Sicoob hoje ele é um repassador desse tipo de recurso. Qual é a diferença? Uma cooperativa como a nossa hoje, diversas outras cooperativas do meio de segmento de crédito rural, a gente é um repassador do recurso. O que a gente gostaria de convidar o produtor que às vezes está lá no campo? A gente é um viabilizador daquilo que ele tem vontade de investir. As linhas de crédito do BNDES, que são os bancos federais, do Banco Nacional de Desenvolvimento, ele repassa para a cooperativa e a cooperativa repassa o produtor. Quando que a gente entra nessa jogada? A gente consegue identificar na propriedade do produtor e segmentar ele para aquilo que ele necessita. Então, dentro do banco do BNDES, quando o Sicoob capta recursos para repassar, por exemplo, ao nosso associado, a gente consegue viabilizar como linhas com taxa de juros mais baixas, prazos prolongados,
carência na contratação, que hoje até tu tem vontade de fazer um investimento lá na tua propriedade, e até isso acontecer e fazer com que o teu faturamento de fato contribua para o pagamento daquela parcela, ou tenha mesmo o retorno, demora um período. Então, o que o BNDES tem? As linhas de acesso que vão viabilizar essa situação para você. Então, vai te dar umas carências de 2, 3 anos para começar a pagar, são linhas com 10 anos, e isso está segmentado não só para o produtor rural, é segmentado para pessoas jurídicas, para aquisição de equipamentos, para aquisição de matrizes, por exemplo, para gado, para comprar linha de equipamento agrícola e para as empresas, né, para a instituição de novas empresas, né, de estrutura. Então, a gente deixa bem claro que o BNDES ele não só atende só o produtor rural, como todo o segmento de pessoa jurídica também no país. Uma instituição como o Cicobi hoje, ela é a ponte entre o cliente e esse Banco de Desenvolvimento Nacional. Então, o nosso papel é levar a informação até o produtor rural que está na instituição, estudar o projeto daquilo que ele necessita fazer e levar a melhor alternativa até ele. E isso tanto para o pequeno, para o grande, tem alguma limitação, né? Eu sei que dentro do CNPJ nós temos o pequeno empreendedor, nós temos o MEI, empresas limitadas, empresas de grande porte e tudo mais, né? Nessa linha tem alguma diferenciação de porte? Tem, é muito parecido com a pessoa jurídica, né? Os produtores também são classificados como pequeno, médio e grandes produtores, né? E essa classificação vai se diferenciar tanto para a taxa de juros, quanto para as linhas de crédito que ele pode acessar. Até agora nós estamos num momento bem interessante do nosso país, que a gente está entrando no novo Plano Safra. O Plano Safra anual para o produtor rural, ele acontece agora a partir do dia 1º de julho, né? Live oficial do governo deve estar sendo agora, onde o governo disponibiliza o recurso para as instituições financeiras, ele anuncia as taxas de juros que serão serão usadas no decorrer do plano e os valores que serão disponibilizados. Então, todas as agências, tanto do Cicobi e outras cooperativas e bancárias, estarão conectadas a partir do dia 1º de julho para entender como o governo vai passar, temos uma obrigação social com o produtor rural lá no campo, né, de repassar esse dinheiro para ele a custo baixo. Então, é de interesse do produtor rural, a partir do dia 1º/7, procurar os seus gerentes na agência, né, para melhores esclarecimentos, para ver como ficou as taxas, o repasse do governo. Isso é muito importante porque é o que fomenta hoje o país, é o que financia a lavoura e o campo. Então, a partir do dia 1º a gente já tem as informações, né? O Cicobi geralmente faz um lançamento oficial nas agências, ou até mesmo faz uma reunião para convidar o produtor para estar passando isso para ele, né? Dia 1º agora, o produtor já pode entrar em contato com a sua agência, já vai ter informações. Exatamente, já tem informações. Já tem as informações. Isso, Ah, bacana. Cara, muitas vezes as pessoas, a gente comentou antes ali, que a pessoa que mora na cidade não tem, às vezes, nem noção do quanto que depende, né, do campo, de quanto que depende do agro, né? Você que está bem envolvido com isso aí, você tem essa relação, né? Mas para quem é aquele urbano, vamos brincar aqui um pouco, o guri de apartamento, né? O piá de apartamento, muitas vezes eles não têm essa noção, né? Como que você enxerga essa conexão cidade-campo, os habitantes, né? E como que ela poderia ser mais fortalecida? Essa conexão hoje, ela ainda está um pouco distante, mas ela já teve bem mais, né? Hoje os canais sociais, as redes sociais, ela já aproximou muito mais o agro da cidade, né? E a gente começa a ter um entendimento numa geração que vem aí da importância do relacionamento com o agro, né? As cidades começam a se movimentar para a valorização disso, né? Porque o produtor rural hoje, ele é uma pessoa muito resiliente, né? Porque ele pega o dinheiro na instituição ou na instituição de recurso próprio, ele coloca debaixo da terra acreditando que aquilo vai dar certo, né? Porque tudo que você consome na cidade hoje, alimento, tudo é vinculado ao agro de uma forma direta ou diretamente. Então, esse olhar para o agronegócio, essa valorização do agro no mundo globalizado como esse hoje, é cada vez mais evidente, né? Tudo, o agronegócio hoje, ele é um dos principais fatores hoje que, inclusive, na questão de PIB do próprio país, né? Tudo influencia na taxa de inflação. Então, assim, a cidade tem que ter muito claro isso para ela hoje. Então, quando a gente vê hoje as instituições como política hoje, governamentais, tentando fazer essa conexão com a cidade, é uma coisa muito importante,
porque vai trazer um olhar diferente para o produtor rural, né? Antes, a percepção que as pessoas tinham do produtor rural, que o cara estava isolado lá na roça, que está produzindo, que está detonando o meio ambiente. Então, assim, hoje não se é mais permitido isso, né? O produtor está lá no campo, ele tem que ter zona reservada ambiental, tudo tem que ter licenciamento, acompanhamento técnico, agrônomo dentro da propriedade, ele tem que proteger a nascente. Talvez o produtor rural é um dos que mais protege o meio que ele está explorando. Então esse olhar para o agronegócio tem sido, né? A mídia hoje, ela consegue, ela agrega muito, mas dependendo da informação, ela pode dar muito mais ênfase no que é negativo do que é positivo. E se nós colocarmos numa balança hoje o agronegócio, é muito mais positivo do que negativo. Porque as próprias leis hoje não permitem que o produtor rural hoje mais trabalhe de qualquer jeito ou use insumo ou agrotóxico de qualquer jeito. Né? Até que para produzir, para dar conta de uma população mundial dessa, precisa produzir em larga escala. Mas dentro das regras que hoje é disponibilizada pelo próprio governo, né? Agora o agro é pop, né? Até eu estava falando assim, eu estava me vindo várias coisas na cabeça. Também agora. Agro é pop, agro é tudo, né? Até aí tu falou ali da questão das redes sociais e tudo, né? Eu vejo o nosso mundo sertanejo, né? As músicas trazendo muito forte essa parte do agro, né? Até lembrei da trendzinha do último verão, aí nós vai descer, né? Era o quê? Tu via o pessoal do agro vindo forte, né? Hoje tem uma visão do agro muito, muito rico, né? Eu acredito que a visão antes, principalmente essa depois de deu esse boom de a gente ter essa percepção para o agro, devido à tecnologia, ao conhecimento de mídia e tudo mais, né? De que realmente o agro, as cidades elas são muito produtoras, né? Sim. Ali estão os grandes escritórios, as grandes marcas e tudo mais. Mas o agro, do outro lado, é muito rico também, né? Não é à toa que um tratorzinho desse aí custa 2, 3 milhões, né? Aí as pessoas acham, porque eu tenho o meu escritório lá no Pines Building, no 8º andar e tudo mais, e não sei o quê. Aí se tu comparar, tu vai para uma área ali rural, tu chega lá, tu encontra o produtor rural, uma pessoa de uma origem muito mais humilde, né? Hoje à tarde, antes de vir aqui, eu estava na cidade aqui do lado, eu estava conversando com o seu Pedro, e o seu Pedro, assim, aquele produtor rural, pessoa simples, pessoa humilde, conversamos ali, daí ele me mostrou o neto dele e tudo mais. Beleza, seu Pedro, vamos sair. Na hora de sair, eu fui pegar o carro e saiu o seu Pedro, né, de caminhonetona, seu Pedro, né? E essa é um pouco da visão que a gente não tinha do agro. A gente tinha, né, o agro, aquele bichinho do mato, aquele carinha que está lá isolado, né? E hoje a gente vê que não. O agro tem tanta importância, não só para o nosso abastecimento, mas também a importância financeira, né, para a cidade, para o PIB de uma cidade, de um país, né, e de tudo, né? Eu acredito, não vou saber esses números, mas eu acredito que se a gente for ver a nível Brasil e a gente separar por segmento agro, indústria, comércio, eu acredito que o agro hoje é o maior, né, faturamento. É o que mais pesa na balança, não tem jeito, né? Realmente ele é um grande consumidor, né? Porque o agronegócio que tem que ficar muito claro assim, né? Existem os grandes produtores, médios e pequenos, né? E, de fato, na nossa região ainda existe as pequenas propriedades que produzem para consumo interno, para consumo próprio, com pequenas vendas de varejo. Tem os médios produtores, os grandes produtores, né? Hoje, quando você fala que realmente eles são consumidores de produtos como caminhonete, né? Eles têm uma vida, o investimento dele é muito alto, né? O produtor, tudo que ele movimenta, se tu botar em números, são grandes faturamentos, mas ele tem um custo muito alto. E o produtor não é todo ano que ele vai conseguir adquirir, né? Ou fazer um investimento, por exemplo, numa melhoria. O produtor fala que a produção é de sorte, né? Vários fatores vão influenciar para que ele tenha uma boa colheita, uma boa venda do gado. Tem épocas que nós vamos ter problemas, por exemplo,
de chuva, de seca, ele não vai conseguir produzir, os fatores econômicos, fatores externos que podem influenciar diretamente na produção. Então, como tem anos que eles vão estar punjantes, que eles vão conseguir fazer grandes investimentos, comprar apartamento, comprar caminhonete, vai ter ano que ele vai pagar a conta mais caro. Então, não vai ser todo ano que ele vai conseguir conquistar. É muito difícil para o campo hoje conseguir manter que todo ano ele consiga ter uma crescente dentro daquilo que ele se propõe. Porque nós estamos num ano hoje um pouco delicado, né? O produtor, ano passado, ele teve excesso de chuva, teve seca, ele teve grandes perdas. O próprio seguro das operações, que a gente chama de Proagro dentro do governo federal, não conseguiu dar conta de cobrir todas as operações de seguro. Então, o produtor ele teve uma despesa muito alta. O próprio insumo esse ano para ele está muito caro. Então, para produzir, se está muito caro. Aí tu pensa assim, né? O produtor, além de pegar... por exemplo, nós temos uma tendência agora do Plano Safra ser um Plano Safra, um dos planos Safra mais caros dos últimos 19 anos da história, para pegar o dinheiro com o governo. Então, o produtor que precisa produzir nesse momento, ele vem buscar o dinheiro no banco, o dinheiro está caro para produzir. O insumo para ele está caro para produzir. E dependendo da produtividade que ele tem hoje, se é produto interno ou produto de exportação, pode estar abaixo daquilo que ele produz. Então nós temos um déficit bem grande hoje. Esse ano o Plano Safra que está finalizando agora foi um Plano Safra delicado. O produtor que está aí no campo sabe. O produtor teve muita dificuldade para pagar as contas esse ano, de fator climático, fator externo, político. Nesse momento a gente está vivendo uma guerra mundial, né? Que pode influenciar no preço do diesel. Né? O Brasil, por exemplo, é um grande exportador de milho para o Irã. Ele importa a ureia do Irã. Então, esse produto pode ser determinante para aumentar demasiadamente o custo para o produtor rural. Então, no mesmo momento que o produtor rural, você pode perceber para ele que ele tem um crescimento em um ano fantástico, que ele consiga descer para BC, brincando contigo, né? Vai tendo que ele não vai conseguir fazer isso. E é onde as instituições financeiras se posicionam, né? Como a gente é financiador dele, esse ano é um ano mais difícil. A gente teve que fazer prorrogação dos contratos de crédito para o produtor rural e ele tem que produzir para o ano que vem. A importância do produtor é tão grande lá no campo que tudo que acontece no sistema financeiro, econômico, interno e externo, impacta direto lá no campo. Então o produtor pode ter muita dificuldade para produzir esse ano, para buscar recursos. Ele já teve dificuldade esse ano, por exemplo, para pagar a safra dele. Então, e esse ano ele tem que buscar mais dinheiro ainda para produzir para a próxima. Por isso que eu falo que o produtor é muito resiliente. E é um ano de muita atenção, né? Então é um ano muito delicado ainda, não só pelo processo interno político nosso, pelas condições que nós estamos vivendo, mas pelas condições mundiais e globais, né, que pode influenciar determinante. Tem uma expectativa para o Plano Safra agora, para a gente que não sabe como o governo vai se posicionar. Possivelmente é um ano que os bancos vão ter que entrar com recurso próprio, porque além do dinheiro com recurso que o governo repassa, nós, cooperativa e bancos, nós temos linhas de recurso de crédito rural próprio. Então é um ano que possivelmente os bancos vão ter que emprestar muito mais das suas carteiras do que o próprio repasse do governo, para continuar fazendo com que o agro tenha um equilíbrio nessa balança. Aí é que está a diferença do negócio. Nem tudo às vezes são flores, né? Tem anos um pouco mais complicado também, né? E não sei como é que anda o nosso cofre do governo para emprestar também, né? Tá complicado. Bom, daí também. Tá difícil, né? Você falou ali dessa questão e eu veio muito do Irã, né? Hoje nós estamos tudo é globalizado, né? Exato. Tudo é interligado uma coisa na outra. Não adianta a gente falar, até lembrei agora do caso das enchentes do Rio Grande do Sul, que não é o case em si do agro, né? Mas eu lembro que logo após as enchentes do Rio Grande do Sul, eu tive um evento para organizar junto com os amigos nossos ali da igreja e eu não encontrava Coca-Cola Zero. E aí eu mandei no grupo, né, do pessoal, vai Coca normal mesmo, porque não tem a zero e tal. E aí eles brincaram, para com isso. E até por coincidência encontrei daí um representante da Coca-Cola em um dos supermercados e eu perguntei para ele. E ele falou, não, é porque a gente teve as enchentes do Rio Grande do Sul recentemente e a fábrica da Coca-Cola foi atingida e o que tinha de estoque acabou. E agora a fábrica já faz 3 meses que não voltou a operar e não conseguiu reabastecer os supermercados. Né? E isso ocorre também, eu citei o exemplo da Coca-Cola aqui, mas com certeza teve o caso ali da marca muito conhecida de arroz, né? E isso atingiu todo mundo, né? Exatamente.
Eu tenho o meu cunhado, que ele é agrônomo, ele recentemente estava no Rio Grande do Sul, né, teve uma recente enchente agora, poucos dias atrás, né, e ele falou, cara, isso daqui vai impactar daqui a pouco no nosso mercado, e isso impacta tudo, né? Exatamente. É tanto que a gente tem, esse ano foi um ano que teve mais aberturas de RJ no meio rural, né, principalmente para parte do centro-oeste do país. Algumas produtoras aqui no centro, aqui no oeste mesmo de Santa Catarina, né, de aviário, teve a minha sogra gripe aviária, então são vários setores que influenciam direta e indiretamente, interna e externamente. Então isso que você falou faz todo sentido. Rio Grande do Sul, quando passou naquela enchente, o governo tem que perdoar a dívida do pessoal lá. O pessoal não conseguiu pagar e nem está conseguindo produzir ainda, que está melhorando a terra de novo. Foi uma enchente que lavou a terra inteira. Então agora o cara começa a se estruturar para produzir novamente. Isso de alguma forma em alguns produtos na prateleira, por isso que a conexão agro-cidade tem que ficar muito claro. Às vezes você não entende por que o óleo de soja subiu tanto, por que o trigo ficou tão caro, né? O Rio Grande do Sul é um grande produtor de trigo também, de arroz, então foram produções inteiras perdidas, então o mercado interno nosso consome muito ainda. E aquilo que a gente não der conta de produzir, a gente tem que importar, por isso que se torna mais caro. Aí a maioria dos insumos, por exemplo, fertilizantes, ainda são importados de outros países, né? E quando o mercado externo está desestruturado, como a gente está passando aí, que não é uma questão só do Brasil hoje, o mundo globalizado hoje ele está passando também por um processo de reestruturação, guerras e mudanças de partidos políticos, né? Novas administrações, tudo isso vai impactar no nosso interno também. Então a gente tem que começar a se questionar muito sobre isso também, né? Por que está vindo caro? E o produtor às vezes não está recebendo na proporção. Na verdade ficou muito caro para ele produzir e ele está recebendo menos do que ele recebia algum tempo atrás. Então quando ele conseguiu fazer uma boa safra, naquele momento é onde ele conseguiu adquirir melhoria dentro da propriedade dele, como melhores tratores para colheitas, conseguiu potencializar. Quando ele compra um equipamento, é justamente para potencializar a produção dele, para ele produzir mais. Só que isso custa caro, custa dinheiro, é parcela anual que ele tem que pagar, porque o produtor, diferente do pessoal da cidade, o pessoal entender que está em casa, nós trabalhamos e recebemos por mês. O produtor rural ele vende uma produção uma vez por ano. Então ele espera um ano para vender. Se ele não tem uma boa safra, vai pagar só o custo que ele teve. Aí ele tem que buscar dinheiro no banco para continuar financiando o restante das suas despesas. Quando ele tem uma boa safra, ele sobra dinheiro, ele paga o banco, ou se ele não usa o banco, ele investe, reinveste na cidade como? Adquirindo caminhonete, imobilizando através de compra de imóveis. Então o produtor ele expande o leque dele de oportunidades. Então ele não consome só lá dentro do campo, ele viaja, ele consome, ele vem para a cidade. Então, assim, ele é um consumidor exigente, que ele gosta de comprar coisa boa, mas isso de uma forma, e ele investe muito em melhoria. Então, quando o produtor melhorou muito a propriedade dele lá, não só na parte, por exemplo, a nossa região é uma região muito pecuarista. E o pessoal investe muita qualidade de genética aqui. Isso melhorou muito o gado da região. Então, assim, hoje, apesar de todos os outros setores estar com problema de crise, o gado está um pouco melhor aqui a nossa pecuária, né? O preço está melhor, né? A exportação tá grande, né? Tem bastante país comprando, levando, tu deve um tempo inteiro estar escutando para ela, o pessoal está exportando, carregando navio de gado para fora. Então, nós temos um cliente externo que está consumindo esse produto. E isso dá uma equilibrada na balança, senão seria um dos setores que estaria com problema também, tá? Legal. Fazendo um pouco dessa conexão, né, produtor rural, consumidor urbano, acho que você já trouxe um pouco na tua fala, né, mas eu tô com a pergunta aqui, eu vou te fazer. Tá bom. Qual que é o papel das cooperativas, né? Que papel as cooperativas podem exercer para aproximar o produtor rural do consumidor urbano? Um exemplo, quando a gente faz essas feiras, né, dentro das cidades, por exemplo, dentro da cidade hoje a nossa principal feira é a Expolages aqui, né? A Expolages, ela traz do campo aquilo que ela produz para dentro da cidade, para expor e contar um pouco da história daquilo, para ela trocar. Se tu puxar os livros históricos, as pessoas faziam um leilão de troca de produtos. Não existia troca de dinheiro de moeda. Era isso que se trocava, produto por produto. Hoje, quando a gente faz um evento do agronegócio, a gente tenta aproximar o pessoal da cidade, porque o pessoal da cidade, hoje, se tu pegar o núcleo, por exemplo, dentro da Expolages, que é um evento do agronegócio,
tem um pavilhão que é totalmente voltado para a parte empresarial. Isso é uma forma de aproveitar. Então o pessoal do empresarial visita o pessoal do agro visita e consome o produto do empresarial. Porque independente de quem esteja em qual posição jogando, hoje é tudo interligado e um necessita do outro para poder se desenvolver. Porque hoje o pessoal do campo é um consumidor de digital também. O pessoal do campo adora consumir produto digital. Ele tá lá em cima do trator, ele está conectado no celular, está fazendo pagamento, está reconhecimento facial, ele não precisa mais vir na instituição. Ele é consumidor de produto de tecnologia nova, então ele tem interesse de buscar isso. Essa é uma forma de aproximar o produtor. E principalmente hoje na linha de sucessão. Antes nós falava muito no êxodo rural, né, que era a saída do pessoal do campo para a cidade. Hoje tem um olhar diferenciado para isso, né? Os pais hoje investem nos filhos que eles fiquem no campo, né? Por isso que se vende a ideia de que o campo tem riqueza. Para a família conseguir manter hoje o filho no campo, o filho é consumidor de tecnologia. Ele gosta de trazer coisa nova e inovação. Então é uma forma de aproximar o campo da cidade. É conquistar a confiança dos filhos, é investir no desenvolvimento pessoal deles, dando estudo. Então assim, hoje, antes você estudava, você pensava em sair do campo, você desenvolvia o teu filho para ser um médico, desenvolvia um filho para ser um professor, mas nunca para ficar no campo. Porque tinha justamente essa imagem de que o campo era pobre, né? Que a pessoa ficava isolada lá. Hoje não. A conexão é feita direta. Quem que aproximou isso? A cidade. A cidade foi até o campo. A cidade vendeu tecnologia, vendeu desenvolvimento. E qual é o papel da cooperativa? É justamente fazer as pontes. A gente é uma ponte entre a cidade e o homem do campo. A gente fornece para o produtor aquilo que ele não tem acesso. Nós temos vontade de investir na propriedade num melhor equipamento ou em tecnologia para aumentar o faturamento, a gente vai achar uma oportunidade e uma linha para ele se desenvolver. Então, é essas conexões que a gente faz. A cooperativa faz conexão de pessoas com pessoas. É network puro. Então, a gente indica, a gente faz rede de relacionamento mesmo. A gente está lá dentro com o produtor e o produtor está dentro da cooperativa hoje, né? Então, ele gosta de participar justamente desse ambiente. Como é que está a cooperativa? Então, a informação se nós não levamos, ele já tem onde buscar. Antes ele não tinha onde buscar, hoje ele já tem. E ele questiona se a gente não está lá dentro dando apoio, dando consultoria. Eu anotei aqui a parte de drones, né? Eu dou curso para piloto de drone, né? E eu vejo muito isso porque foi um equipamento, né, inicialmente criado para entretenimento e tudo mais, aí foi, né, surgindo oportunidades, foi se profissionalizando, né? Tem grandes marcas no mercado e agora na última turma que eu tive ali, tinham 4 pessoas que estavam fazendo curso para implantar o sistema de drone no campo. Né? Eles iam levar esses mega drones, né, para fazer toda a parte de pulverização e tudo mais, justamente nisso que você falou, da tecnologia, né, eles levando a tecnologia, né, ele não precisa mais... ele simplesmente num computador, né, no seu escritório, ele faz todo o monitoramento da fazenda dele através de drones, né? Então a tecnologia vem bem forte para o setor do agro. Muito. Até 2 alunos eram ali da região de São Joaquim e eles queriam fazer a pulverização nas maçãs e tudo mais, né? E aí onde é que entra a cooperativa justamente nisso? É como que o produtor vai financiar essa tecnologia. Porque não é barato, não, né? Não é uma tecnologia barata. Um drone desse aí, nós estamos falando de uns 300 mil. Justamente, então onde nós entramos justamente nisso. Se o produtor ele tem a intenção de investir na propriedade e isso vai potencializar o negócio dele, a gente tem que entrar com um projeto técnico da viabilidade desse investimento para ele. Então a gente visita a propriedade, faz o levantamento da viabilidade, financia o projeto para ele nas adequações daquilo que ele pode pagar. Aí, sim, por exemplo, um drone como esse, eu já participei dessas apresentações de drone. Achei interessante, né? Quando se fala em tempo e dinheiro, eu entendi que o drone faz justamente isso. Ele pelas áreas que ele banha. Então, geralmente é para banhar, né? Para monitorar áreas ou para fazer leitura de áreas. Então, assim, é uma tecnologia fantástica, né? Então, aquilo que o drone entrega numa manhã de trabalho, ele fez uma demonstração, seriam 3 dias de serviços lá. Então, isso é reduzir custo. Porque além de ter uma pessoa para trabalhar, o trator que está
no combustível, manutenção de peça. Então, a gente faz justamente essa conta para o produtor. Tem várias, fazendo agora, tem o drone, ele, por ser uma imagem real, uma foto de cima da propriedade, eu já vi até alunos falando que eles ganharam dinheiro porque eles arrendam as terras, né? E quando você arrenda uma terra, você tem a área produtiva, né? E só que eles vinham pagando por uma área produtiva que na verdade era mato, né? Era rios. Isso. E agora com o drone eles conseguiram mapear bem certinho, bem preciso. E bem preciso, né? E daí economia de... E o tempo, né? Que você falou. Tempo. Os tratores têm que passar, por exemplo, no meio da lavoura e tinha muita perda por conta disso, então diminui a perda. Então a cooperativa justamente entra nesse processo. Falando um pouco do cenário econômico, pessoal, eu separei em 6 blocos, nós estamos chegando no bloco 5 agora. Antes de eu fazer a pergunta para a Carla aqui, eu quero que você aí que está nos assistindo, né, se você já enfrentou algum grande desafio na sua área de trabalho, né, a gente está falando muito aqui do setor agro, né, mas independente da área em que você atua, né, se você enfrentou um grande desafio aí, conta aqui pra gente, né, qual foi esse desafio e como que você fez para superar ele, seja um desafio econômico, um desafio às vezes de estratégia, né? Conta para nós aqui nos comentários esse desafio e como que você fez para superar. Falando em cenário econômico, Carla, com a economia, né? A gente falou que está em constante oscilação aí. Quais são os maiores desafios hoje para o agronegócio brasileiro? Como eu te falei, esse ano é um ano bem desafiador para o agro, né? Além da perspectiva que o produtor tem hoje das diretrizes que vem de Plano Safra, está sinalizando que é um Plano Safra que o dinheiro será um Plano Safra mais caro aí dos últimos 19 anos. Significa que esse recurso vai se tornar caro para o produtor pegar, né? Nós estamos aí com uma taxa Selic em 15%, isso é uma base econômica, né? Um denominador que é um parâmetro, né, do governo federal. Então, quando a gente está com uma taxa Selic alta, nós temos uma tendência de linhas de investimentos se tornar muito cara. Investimento é o quê? Aquilo que você paga para pagar em longo prazo, aquilo que você compra para ampliar e para melhorar. Custeio possivelmente tem algumas alterações, né? Como eu te falei, o governo federal talvez não tenha tanta disponibilidade, mesmo que apesar dessas dificuldades internas, foi um ano que se emprestou muito dinheiro. Cresceu em média aí 11%, né, nos principais canais, e o pessoal pode confirmar. A anterior do ano safra anterior ainda teve um aumento de 11% na concessão de crédito. Então a expectativa desse mercado é que esse ano seja um ano ainda caro, as taxas de juros que venham a ser repassadas, né? As cooperativas e os bancos possivelmente entrarão com linhas de recurso próprio, de financiamento próprio para poder atender essa demanda, né? A expectativa sempre, na nossa região, por exemplo, demográfica, né? De seca, de chuva, então tudo isso aí pode impactar as políticas econômicas externas, né? De posicionamento de outros países hoje. Então, assim, é um primeiro semestre do Plano Safra bem delicado. A gente tem uma expectativa do que está acontecendo no mundo hoje, né? Com essas guerras, como eu te falei, externamente, que pode impactar em alguns produtos, torná-los mais caros, tornar o operacional mais caro. Então, o que a gente pede para o produtor? Que se antecipe, né? Aproveite o Plano Safra no início já dele, onde tem a verba está disponibilizada, onde tem recurso, então já se organize para procurar as instituições financeiras, atualizar cadastro, né? Procurar o gerente, já iniciar com o pedido do projeto. Então o momento é de se antecipar às situações, porque como a gente não sabe como vai estar disponibilizado o recurso, e eu digo para vocês, olhem as redes sociais essa semana, a partir do dia 1º/7 a gente já tem alguma coisa mais concreta de taxas para falar para vocês. O que a gente não conseguir atender na demanda, a gente vai passar para o BNDES. O que não tiver no BNDES, a gente vai atender com recurso próprio. Dificuldade de pagamento, foi um ano que teve muita prorrogação no sistema financeiro a nível nacional, mas as cooperativas, principalmente eu falo pela nossa cooperativa do Cicobi Crédito Serrana, o nosso posicionamento é apoiar o produtor, não deixá-lo de atender em nenhum momento. Então, assim, hoje o produtor também, ele já vem se reinventando, né? Ele já não trabalha só com um tipo de safra, ele está já pulverizando a safra dele, então ele planta soja, ele planta milho, ele planta moranga, ele cria gado, então ele já está usando alternativas para poder também se manter no mercado.
E nossa posição como cooperativa é justamente apoiar ele, não só no momento que ele consegue comprar, né? Que ele consegue investir na caminhonete ou aplicar um dinheiro na cooperativa, não. Nós temos que olhar a realidade dele do momento, porque ele sofre muito toda a política externa, né? E se mudar o tempo e chover, ele pode perder a produção dele toda, né? O Proagro também esse ano vem com a novidade aí, tem uma intenção de redução da cobertura dos seguros, né? Então ele cobria até 270 mil, hoje ele vem até 200 mil, então vai cobrir menos valor do que cobria nos outros planos safra. Então eu sempre digo, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, importante é sentar com o gerente e procurar a instituição. A minha pergunta aqui, eu acho que já ficou bem respondida agora, que eu iria perguntar, né, como é que o Cicobi, né, pode ajudar os empreendedores aí do setor, né, já ficou respondido, mas aí pegando uma questão, não sei se tem essa informação, mas existe uma cota, uma verba disponível. Eu acredito que esses números, esses montantes, vão ser revelados a partir do dia 1º, né? Mas existe tipo, 30% é destinado para cooperativa, 40% é destinado para bancos. Existe uma cota sim ou não? Existe. Eles fazem um levantamento aí do último ano safra, né? Do que o Cicobi emprestou, do que o Banco do Brasil emprestou, do que o Sicredi emprestou e disponibiliza o recurso, né? Conforme a demanda daquilo que foi atendido, né? Quando eles não conseguem atender a demanda, ele fraciona, né? Então, ele fraciona para as principais instituições que hoje são fomentadoras do agronegócio. Mas existe um parâmetro para isso, sim, e esse parâmetro será disponibilizado a partir do dia 1º. A gente vai entender como vai funcionar para a concessão de crédito, quais são as alterações nas normas, né? Se vai alteração nas taxas de juros também. Mas é fracionado, sim, por instituição. Legal. Então, fique atento, dia 1º, você que quer investir aí na sua propriedade, né, investir em equipamento e tudo mais, dia 1º já procura a tua agência, né, fica ligado para você, como a Carla falou, beber da água, né, mais limpa, né. Vamos passar para o nosso 6º bloco de perguntas aqui, e agora, Carla, pegando você um pouco mais como consultora, o que você diria para quem está começando no agro agora? Começar no agro é uma coisa bem interessante, porque se você não nasceu no agro, né, e você tem interesse de começar qualquer atividade do agro, você procura uma consultoria. Né? A gente até tem uma informação nessa semana, depois eu vou te confirmar com toda certeza, se eu não me engano o Sebrae vai dar essa assistência também gratuitamente aí, ou com um custo baixo. Depois a gente pode confirmar com o Sebrae para você disponibilizar essa informação. O que é importante? Uma consultoria, né? Consultoria para viabilizar o teu projeto, entender aquilo que tu precisa para iniciar esse projeto, ter um esclarecimento de pessoas que já têm o conhecimento e informações sobre isso, porque, como tu falou, quando o agro vende a imagem de que ele é rico, há muitas pessoas que se aventuram para vir para o agro sem ter conhecimento técnico ou apoio de alguém que já conheça ou até de uma consultoria. E aí, como eu te falei, como o produtor ele é resiliente, demora muito tempo para ele conseguir hoje fazer com que a propriedade dele, qualquer empresa que você abra hoje, na verdade, você sabe disso, né? No mínimo de 2 a 3 anos aí, para ela de fato começar a se pagar e você ter retorno sobre ela. E no agronegócio não é diferente. Você tem que ser resiliente dentro do agronegócio. Se tu vai iniciar uma atividade nova, você tem que estudar o mercado do que você entrar, entender um pouco no mercado, se aproximar de pessoas que têm esse conhecimento técnico, de consultorias, né? Procurar a EPAGRE, instituições, por exemplo, como a EPAGRE dentro da sua cidade, né? Que tem um apoio, tem zoneamento, tem informações técnicas, então assim, tem que ser feito todo um estudo com delicadeza, procurar a instituição financeira, fazer a organização das suas possibilidades financeiras, né? O que tu vai buscar de recurso vai viabilizar ou não. Então tem que ter bastante critério. Como consultor eu digo hoje assim, não é um negócio que você pode arriscar, achando que você pode conseguir de curto prazo, que não é. Como eu te falei, o produtor ele é uma loteria de verdade, não vai ser todo ano que tu vai conseguir produzir e ter êxito. Na maioria das vezes você vai produzir 3, 4 anos para ter 1 ano de êxito, então é de muita persistência. O produtor pega dinheiro e joga debaixo da terra, eu sempre digo isso. Se tu analisar essa analogia, o produtor pega o dinheiro e bota debaixo da terra e esperando que ele vai produzir. Mas pode vir a chuva, pode vir a seca e pode não produzir. E ele vai ter que pagar aquela despesa igual. Então o que a gente pede? Tem que ter tudo muito cautela. Porque hoje é diferente do começo, onde começou nossos pais, nossos avós,
que era o que ele tinha naquele momento para se fazer, para tirar o sustento da família, ele não tinha muita alternativa. Hoje, se você quiser virar uma chave para um negócio, vou arrendar uma área e vou começar a criar gado, vou começar a plantar soja. Então, tu tem que entender que para plantar soja você vai ter que preparar o terreno, você vai ter custo, você tem que estudar, você tem que trazer agrônomo para tua terra. Então, procure pessoas especializadas e, de fato, tenho noção. Eu tenho uma experiência muito bacana com o professor da Uniplac, que ele foi meu cliente lá no centro. E ele é um cara muito organizado. Ele partiu para o agronegócio. Ele tinha a parte profissional dele como professor e outras rendas, e resolveu entrar no agronegócio também. E ele controlava tudo numa planilha. Pegou consultoria e ele fez uma experiência por 2, 3 anos. Né? Então, depois de 2, 3 anos, esse cara, eu vou parar com o agro. Né? Porque realmente não dá lucro. É muito caro o custo. Então ele pegou assim, na época que o milho estava muito alto, ele estava tratando gado no coxo. Então assim, é uma aventura que tem que ser bem pensado. Não dá para simplesmente, hoje amanheci agro, vou virar agro, né? Então meu conselho é, procure as consultorias e tenho certeza daquilo que vocês querem, né? Bacana. Pode falar o nome do professor. Eu sou professor na Uniplac, eu quero saber quem é agora. Depois você vai me contar. Falando, até aproveitando o gancho desse caso, desse professor, assim, e aí a gente chega na nossa última pergunta, antes da gente entrar no nosso ping-pong de dono aqui, existe algum erro comum para ser evitado numa boa gestão financeira dentro do negócio? Existe com certeza. Primeira coisa, separar os bolsos, né? De um lado você tem que ter o bolso daquilo que você precisa para produzir, para trabalhar, para pagar da sua vida pessoal, tá? Não dá para misturar a sua vida pessoal. É uma receita de insucesso. A partir do momento que você mistura também no agro, como é na pessoa jurídica e física, que você mistura as tuas duas vidas, tu perde a percepção e como medir o teu negócio, se ele é rentável ou não. Então se organize de uma forma que você tenha que te fazer a sua retirada de sobrevivência, né, para você se manter como pessoa física, mas você tem que ter o entendimento que a sua operação rural ou a sua operação de dentro da sua propriedade te custa tal valor e você pode tirar X valor por mês. Então separe os dois bolsos, não dá para se emocionar, né? Se tu se emocionar, tu não consegue mais medir aquilo de fato que você tem de rentabilidade. Aí viver de status acaba que você vai pagar mais juros para o banco, você começa a ter que buscar mais recursos na instituição, porque a instituição financeira ela quer te emprestar, mas a gente quer que você tenha sucesso com aquilo que a gente te empresta. A gente quer botar o teu dinheiro na propriedade, mas que ela te gere mais lucro, que você abra o teu faturamento, e não que você pegue o nosso dinheiro para pagar uma despesa que você não está dando conta. Passa a ser um dinheiro não saudável daí, né? Então a gente sempre, eu vou deixar esse recado, eu acho assim, é fantástico, né? Separem os bolsos, né? Deixe o bolso daquilo que é de despesa, daquilo que você tem que gerar do seu negócio, separado da sua vida pessoal. Quando der para descer para BC, você desce. Mas às vezes não vai dar. Né? Assim, cara, você falando assim, ó, eu acho que é o nosso, não sei, 4º, 5º episódio que eu chego nesse tema. O Edmilson, lá da outra unidade, ele bateu nessa mesma tecla. 2 episódios atrás, eu fiz esse comentário com o Juliano Fernandes, que esteve aqui em Lages fazendo uma palestra. Juliano, claro. E eu até brinquei na conversa com ele, ele disse, Juliano, eu fiz isso ontem. Eu acabei fazendo a aquisição do equipamento ali para o escritório, usei o meu cartão pessoal. E lógico que isso aqui eu vou querer compensar depois lá na frente, estou misturando meus caixas, mas isso é uma fala de muitos que vêm aqui no nosso programa e falam disso aí, de separar os caixas, né? Pessoal, tá bacana a conversa aqui, mas nós acho que já estamos há 1 hora conversando aqui. A gente tem um bloco, cara, que iniciou até os 3º, 4º episódio ali, a gente estava falando dele que era o De Frente com o Juju. Muito parecido com aquele De Frente com o Gabi, mas eu não quero o pessoal da TV vindo querer tirar o meu canal do ar. Então a gente mudou o nome, agora ele é o Ping Pong de Dono. Então ele é um momento onde a gente faz um bate-bola, tá? Eu te jogo uma pergunta e você de bate pronto aí me responde que vem na lata. Pode ser? Pode. Um livro ou filme que te inspira? Bíblia. Uma mulher que te inspira profissionalmente? Uma mulher, minha prima, Solane Chave. Café no campo ou reunião na cidade? Café no campo. Um valor que você nunca abre mão no trabalho? Confiança.
O que o cooperativismo representa na sua vida? O cooperativismo hoje representa para mim a ponte e as conexões entre associativismo, pessoas, relacionamentos. Para mim hoje é o que há de mais atualizado. Legal, Carla. Foi incrível conhecer a Carla pessoa, a Carla gerente. Bacana saber de toda a sua história e de todas essas facilidades que você trouxe para nós, para quem investe lá no campo também. Antes de encerrar aqui, tem um minutinho, tem uma palavra para você. Quer agradecer a alguém, fazer um... O meu agradecimento especial é ao Cicobi e a toda a nossa governança que acredita no meu trabalho. Um agradecimento aí a toda a minha equipe, a todos os meus clientes que acreditam aí na gente, aí que são parceiros de anos. Como eu te falei, como eu já tenho uma trajetória aí de bastante tempo, trago muitas pessoas comigo que sempre confiaram aí no meu potencial. Queria de coração ser muito grato a todo mundo, principalmente também a minha família, que eu acho que é a base de tudo na vida da gente, né? A Deus e a você pela oportunidade também. Parabéns pelo teu trabalho, né? Fico muito grato pelo convite. Espero que essa parceria aí dure bastante tempo também. Bacana. Obrigado também, Carla. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Se você chegou até aqui, então não esquece, curta aqui o nosso episódio para que essa informação, essa conversa chegue a mais pessoas. Compartilhe, né, com aquele seu colega empreendedor, aquela pessoa que está lá no campo, que merece e precisa escutar esses insights aí. Nos vemos no próximo episódio. Valeu! Valeu!